Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 20 de setembro. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do 31 até o 35. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e vós dissestes: está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas a todo instante buscam reconhecimento. Reconhecimento pelas coisas que fazem, reconhecimento por ser isso, por ser aquilo, por ser um bom profissional na sua profissão. Também reconhecimento por ser um bom padre. Existe isso. Olha aqui. São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Ou seja, essas pessoas aqui, elas querem um feedback, mas não é somente um retorno ali, um feedback. Elas querem que as outras pessoas reconheçam elas como alguém. Fizemos lamentações e não chorastes. Ou seja, se lamentaram e os outros não se comoveram com a sua lamentação. E nós entramos num outro ponto de João Batista e Jesus, um que jejuava e outro que não jejuava naquele momento, que é também mais uma situação que as pessoas não se satisfazem. Ou seja, tem aquele grande ditado que vai dizer: nem Jesus agradou todo mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, se porventura nós não agradarmos todo mundo, nós temos que agradar a Deus. Temos que agradar a Deus. Nós não temos de forma nenhuma que esperar um retorno dos homens. Busquemos a nossa santidade e não agradar os homens. Busquemos agradar a Deus e não aos homens. Essa é a grande questão. E eu quero até trazer aqui, porque vem a calhar essa passagem com uma situação. Qual situação? Nós vamos falar do padre Zezinho. Enviaram para mim um jornal que é desenvolvido pela Diocese de Taubaté, se chama O Lábaro. E dentro desse jornal, aqui tem uma coluna sobre doutrina social da igreja, e quem escreveu foi o padre Zezinho. E eu quero trazer isso daqui porque o padre Zezinho, ele não se conforma que as pessoas já não querem escutar mais essa lorota, essa lábia da teologia da libertação, e as pessoas têm buscado o que a igreja ensinou desde sempre.
o ensinamento de sempre, ou seja, o depósito verdadeiro da fé. E não querem saber mais desse papo de teologia da libertação. As pessoas estão acordando, os católicos estão acordando. Pelo número de denúncias, que nós recebemos aqui no canal, que os nossos outros irmãos que também têm apostolado recebem, muitas vezes a gente troca informações. As pessoas, os católicos acordaram. Ninguém quer mais ideologia, ninguém quer mais marxismo, ninguém quer mais teologia da libertação. O povo quer fé verdadeira, fé católica. Então essa é a grande questão. E o padre Zezinho não entendeu isso ainda e ele não se conforma que as pessoas não querem mais essa ideologia da libertação. E daí ele escreveu esse Lábaro aqui. O Lábaro é um jornal deste mês de setembro. E eu quero ler para vocês a coluna dele e eu vou tecendo uns comentários no meio desse caminho aí. Igreja em saída ou em marcha ré? Interrogação. Esse é o título. Quando fui ordenado padre, eu sabia que nem todos os crentes em Deus aceitaria minhas pregações. Não aceitaram Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem outros apóstolos. Judas era do grupo e traiu Jesus. Os primeiros cristãos não eram um bando de anjos. Disputavam lugares, discutiam por preeminências. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, eu de Apolo. Hoje, vejo na internet católicos e evangélicos quase adorando padres e pastores e diminuindo os outros pregadores. Bom, esse não é o nosso caso, né? Porque nós elogiamos, sim, os grandes padres que têm feito brilhantes trabalhos ensinando corretamente a doutrina, e nós tornamos público aqueles também que são maus pastores, que não estão ensinando a verdadeira doutrina, mas ensinando ideologias. Então esse não é o nosso caso, porque nós não diminuímos ninguém, nós só mostramos a verdade. Até a lista dos 10 maiores pregadores da igreja fizeram. Uma das propagandas mostra a lista dos 10 maiores pregadores que estão assustando o inferno. Olha, essa aqui não é uma informação do jeito que está. Realmente existe aí um vidinho, os 10 padres que estão incomodando o inferno e tal, mas em nenhum momento fala que esses são os 10 maiores ou melhores, hein? Isso aqui já não é uma informação um pouco diferente do que nós temos nas redes sociais aí. Eu já vi no Instagram, existe sim, inclusive acho que vi até semana passada, mas não é bem assim. E também o apostolado que fez essa lista aí, não sei se é um apostolado tão grande, que tem tanta relevância assim também. Eu continuo ensinando a DSI, Doutrina Social da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II. Mas a Igreja também tem muitos mais outros documentos do que só os do Concílio Vaticano II, né? Mas é gigantesco o grupo dos que preferem a Igreja antes do Concílio Vaticano. E o triste é que muitos deles têm menos de 30 anos. Não é isso também outra informação que não está muito de acordo com a situação. Nós queremos a verdade de sempre da Igreja.
e a verdade de sempre da igreja, ela tem 2000 anos. Ela não tem 60, 70 anos, que é o tempo do Concílio Vaticano II. E, vamos ser bem sinceros, a grande questão aqui, o grande problema é claro, existe o concílio, tem até documentos no concílio que, vamos dizer assim, tem documentos que são aguados, mas muitos não leem o concílio. Tem muitos padres que não leem os documentos do concílio e dizem ser do Concílio Vaticano II. Muda um rito, muda a missa, muda um monte de coisa. E os documentos do concílio dizem que não podem fazer. Então, como que isso é Concílio Vaticano II? Não é. A grande questão é essa, né? Querem vender aí um bolo de chuchu, um bolo de, sei lá, alguma coisa assim, só que na realidade vem com um bolo de outra coisa. Entendeu? Vem com um bolo de pimenta, vem com um bolo de berinjela. Então não é o que estão querendo vender para nós, algo que não é verdadeiro. Nós não podemos concordar com isso. Batinas, olha aqui o que ele vai falar em essa parte, presta atenção. Batinas, véus na cabeça, comunhão na boca, comunhão de joelhos e quase nada do que o Papa disse ou do que o bispo diocesano propõe. Batina, a roupa que é a vestimenta do padre, porque o colarinho sacerdotal e o clérigma, ele veio do protestantismo. A roupa do padre é a batina. O hábito para os religiosos, isso aqui não tem nada, não é nenhuma novidade. Se a gente pegar aí há algum tempo atrás, era essa a situação. O Concílio Vaticano II, ele não diz que os padres têm que parar de usar roupa de padre. Foi a teologia da libertação que deturpou tudo isso. Falando que o padre tinha que se vestir como o povo, que não quer esse clericalismo, fundamentalismo e tal. Aí nós já estamos entendendo. Véu. O véu, ele é opcional, mas o véu não é proibido. Então, por que ele está aqui implicando com o véu? Né? Comunhão na boca, comunhão de joelhos. É a forma que sempre se comungou na igreja. Paulo VI, ele autorizou a comunhão na mão. Não quer dizer que a comunhão na mão é a forma mais digna e a melhor forma de comungar. Tá? Tanto que até o próprio Paulo VI diz no final da sua vida que talvez não deveria ter dado essa autorização. Tá? É só procurar na história ali do papado dele e tal, que vocês vão achar essa declaração dele. Tá? E outra, o Papa e o Bispo. Eu não estou vendo, de verdade, eu não estou vendo ninguém desobedecendo bispos. Eu tenho uma ótima relação com o meu bispo. E eu não estou vendo aí influenciadores desobedecer abertamente bispo, falar o meu bispo é isso. Não estou vendo. Então, vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro, não tem esse ditado? Se o santo cair, quebra. Né? Então, é assim, está deturpado essa visão aqui do que realmente acontece nas redes sociais. Preferem seus padres e leigos modelos de fé. Os outros são contestados diariamente. Óbvio, nós não preferimos padres que são modelos, não. Nós preferimos os padres que estão pregando a verdade da igreja. Agora, vamos ser bem sinceros. Se um bispo está promovendo uma comunhão self-service, que a pessoa pega e molha, os documentos da igreja dizem que isso não pode. Nós vamos elogiar?
ou nós vamos mostrar e falar não pode? Aí que é o grande X da questão, sabe? E existe um incômodo, por quê? Porque antigamente alguns padres diziam algumas coisas e ninguém falava nada. Ninguém falava, ó, esse padre tá errado, né? Agora, com as redes sociais, existe um trabalho de desmascaramento. Estamos desmascarando aqueles que não estão ensinando a verdade. Principalmente da teologia da libertação. O grande X da questão é essa, né? O grande incômodo aqui é que as pessoas já não querem mais escutar os padres da teologia da libertação, mas querem escutar os padres que estão ensinando a doutrina de sempre da igreja, tá? E sim, nós trazemos o catecismo da Igreja Católica. Quem disse que nós não temos, ó? Aqui, ó, tá na estante, ó, Catecismo da Igreja Católica, promulgado pós o Concílio Vaticano II, tá aqui. Nós estamos ensinando esse catecismo aqui não tem problema nenhum, ninguém está negando o catecismo. Não, estamos justamente mostrando os documentos da igreja diante dos erros que estão acontecendo. Mas vamos mais para frente. Talvez porque ensinam a Gaudium et Spes e o documento de Aparecida. De um lado, a igreja em saída, do outro, a igreja em marcha ré. Muito sério e muito triste. Se ser igreja em saída é ter que ser da teologia da libertação, eu prefiro sim ser uma igreja em marcha ré. Porque às vezes na nossa vida nós precisamos buscar a essência. Tá? Isto foi o que o Concílio de Trento fez e o que o Catecismo Romano diz. Ele coloca toda a essência do catolicismo ali. Então, às vezes, nós precisamos buscar a fonte na essência, porque, infelizmente, por muitas corrupções e ideologias colocadas, a verdade ela deixou de ser dita e começaram a inventar modas que não são a verdade. E a teologia da libertação ela deturpa tudo, inclusive o evangelho. Então, esta é a grande questão. Padre Zezinho está incomodado porque os católicos estão acordando e não querem mais a teologia da libertação. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!